Olá, você. Hoje, novamente, com o doutor Luiz Renato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Victor? Com você? Tudo jóia. Melhor agora, porque essas nossas prosas estão me fazendo aprender cada coisa. E eu me lembro que, recentemente, em um evento promovido pelo Mundo Autista, uma pessoa, até muito bem intencionada, uma professora, ela se posicionou, falando assim, mas será que eu corro o risco de ser responsabilizada legalmente por omissão ou por alguma questão assim? E aí é interessante, eu estou trazendo esse exemplo, porque eu acho muito interessante quando a gente vai falar do tema de hoje, que é discriminação. Discriminação é só bullying? É só essas questões? Não, de forma alguma. Isso também, né? É, eu falo que ela pode ser responsabilizada e criminalmente, ela pode ser presa, a pessoa. É bom que se Por uma diga, discriminação mais velada, né, digamos assim. mais velada. Nós vamos explicar, eu vou explicar isso com base na legislação. Mas eu quero só fazer uma introdução rapidamente, só para mostrar a gravidade dessa questão. Eu já cansei de dizer que quando o legislador tipifica uma conduta como criminosa, é uma conduta muito séria, muito grave, que a pessoa responde com a sua própria liberdade e vários outros direitos constitucionais que ficam restringidos com a perda da liberdade. Mas, enfim, o que acontece? Por que o legislador tipifica como crime a discriminação? Exatamente da necessidade de qualquer um da sociedade entender que o mundo é para todas as pessoas. Né? A gente vivencia aqui, os direitos são de todos, não de apenas uma maioria ou uma minoria, ou de uma ou duas ou várias pessoas, é para todo mundo. Então foi necessário, infelizmente, foi necessário que a conduta da discriminação ela seja tipificada como crime, mas não é só essa discriminação, igual você disse, de bullying. Discriminação é muito mais amplo. Eu vou pedir novamente licença para fazer a leitura. Vou fazer a leitura da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, no artigo 4º, que vai conceituar o que é discriminação. Então, preste atenção, Victor, porque explica esse conceito de forma mais ampla do que apenas a questão do bullying, a questão dessa discriminação, como a maioria das pessoas entendem ser. Vamos lá. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. É o que nós dissemos. O mundo é para todas as pessoas. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tem o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, qualquer ação, qualquer conduta de quem quer que seja, por exemplo, a gente está falando da questão escolar, nesse primeiro momento. Então, vamos trazer para a escola. Qualquer funcionário da escola, seja daquela pessoa da portaria, até a pessoa da cantina, ao professor, ao profissional de apoio, ao professor de educação especial, à direção, enfim, qualquer funcionário da escola, que de qualquer forma, por ação ou omissão, ele negar qualquer direito daquele aluno com deficiência, ele está sendo incluído no conceito de discriminação. Porque que é claro falar que discriminação é por ação e também por omissão. Então, vamos colocar, você colocou a questão da omissão, que foi a dúvida daquela congressista do simpósio. Aquele professor, vamos supor que você tem um professor da cadeira de matemática, que verifica que determinado aluno com deficiência na matéria de português, ele está sofrendo algum tipo de negativa do direito dele à inclusão, seja de tecnologia assistiva, ou seja, da própria forma como o professor regente está lidando com aquele aluno, ele tem a obrigação de levar o conhecimento da escola e das autoridades, porque senão ele vai responder por omissão. E aí, eu vou pedir licença novamente para falar a respeito do crime, porque nós vimos, nesse primeiro momento, o conceito do que é discriminação. E agora nós vamos ver que discriminação é considerado crime. Nós temos lá
o artigo 88, ainda da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, que fala, artigo 88, praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é considerado crime com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Além disso, a pena pode ser aumentada de 1/3 se a vítima encontrar-se sob os cuidados e a responsabilidade do agente. Então, aquela criança que está dentro da escola, ela vai ter uma pena de a pessoa que praticou discriminação, uma pena de reclusão de 1 a 3 anos aumentada de 1/3, além da multa. Né? Nestes casos, seja por ação ou por omissão. E é bom que se diga aqui, vou ler um dos verbos, que pode a pessoa que pratica, a pessoa que induz ou incita, ela não precisa nem fazer nada. Mas se ela incentivar a outra a fazer, não, às vezes em reunião, não, pode fazer assim com o aluno e tal, ela também está respondendo. E aquela pessoa que não faz nada, que é omissa, também responde. Então, a conduta é tipificada como crime. E aí, eu lembro muito bem, se eu não estou enganado, não sei se é o mesmo caso que você está fazendo alusão, de que essa professora estava preocupada, mas como que eu faço? Eu posso ter retaliação da escola, dos colegas professores, enfim, de uma série de questões. Nós temos instituições que resguardam esses direitos. Então, basta procurar ou a Defensoria Pública ou o Ministério Público, e de forma em que peça o anonimato ao defensor, ao promotor, ao delegado de polícia, quem quer que seja, que eles, por dever de ofício, ele deve preservar a identidade dessa pessoa, e ela vai estar resguardada civilmente e criminalmente, além do principal. Ela vai estar fazendo com que isso pare de ocorrer, que essa questão da discriminação ela pare de ocorrer dentro da escola em qualquer outro ambiente. É bom que se diga que eu estou atrelando a escola, mas isso vale para todos os ambientes, para todos os direitos da pessoa com deficiência. Pode acontecer em hospital, na questão da saúde, pode acontecer no ambiente de trabalho, mas mais nós estamos dizendo na temática da escola principalmente. Então, isso é muito sério. É importante que as pessoas entendam, não só o corpo funcional da escola, responde os pais, os alunos, responde a sociedade em geral, responde um outro profissional de apoio, responde a equipe multidisciplinar, o defensor público, o promotor de justiça que tenha conhecimento e não faça nada, enfim, todo mundo responde, não só o corpo gestor ou de professores da escola. Né? Tanto na conduta de praticar diretamente, de negar direitos, de negar acessibilidade, de negar o desenvolvimento, o direito à educação inclusiva das crianças e das pessoas, dos alunos com deficiência, quanto no caso de ser omisso e de fechar os olhos para essa prática que ela deve ser repugnada da nossa sociedade. Usando uma antiga metáfora, quando você tem algo no caminho que faz uma pessoa tropeçar, por exemplo, e você não tira aquilo, a pessoa vai tropeçar do mesmo jeito, né? E aí nós estamos falando de direitos básicos do ser humano, resguardados legalmente, então é muito importante a gente ter essas informações. Muito obrigado, doutor Luiz Renato, essa você mora aqui no coração da gente. Que bom, eu que agradeço a oportunidade novamente. Eu também tenho muito apreço por vocês. E até a próxima, pessoal.